A Adélia colocou aqui, ó, Mateus 10, 28. Vamos ler aqui, né? Mateus 10, 28. Graças a Deus. De quem devemos ter medo? Ó, eu vou ler do 26 em diante, tá? Portanto, não tenho medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto. Tudo que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Eita! Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão, se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quero fazer uma pausa aqui. Vou até marcar aqui na minha Bíblia. Né? Tem uma frase que muita gente fala assim, ó, não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. E aí é uma frase que não está na Bíblia, tá certo? Essa frase não está na Bíblia. Ah, não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Porém, você vê aqui, ó, Mateus 10, 29. É quase a mesma coisa da folha, né? Mas olha aqui, ó. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão, se o Pai de vocês não deixa que isso aconteça, né? Então, a folha não cai da árvore sem que Deus permite, não está na Bíblia. Porém, está aqui essa passagem falando do passarinho, né? Nenhum deles vai cair sem que Deus permita. Eu vou até ler aqui, ó, Mateus 10, versículo 29. Vamos ver aqui na Revista e Corrigida. Bíblia Revista e Corrigida. Mateus 10, 29. Vamos ver aqui, ó. Não se vende 2 passarinhos por um ceitil, nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai, né? Então, é interessantíssimo, tá certo? Bênção pura de Deus. No versículo 28 fala uma coisa aqui interessante, ó. Que eu gosto né? Não tenho medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenho medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo, né? Tanto a alma como o corpo, tá? Então, vamos entender esse versículo, porque ele é um versículo de muitas falas, né? Muitos entendimentos. Então, eu vou ler aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, tá? Que é uma Bíblia da livraria CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, tá? Então, Mateus 10, 28 diz assim, ó, inferno. A palavra traduzida inferno quer dizer Gehenna. Nesta passagem, Jeremias 7, 31, vou até olhar aqui, ó. Vamos aprender um pouquinho da palavra de Deus, né? Que o irmão Nelson fazia muito aqui essas explanações, né? Então vamos ver aqui, ó, Jeremias 7, 31. Glória a Deus. 7:31 diz assim, ó. E edificam os altos de Tofete, que está no vale de Rinom, para queimarem seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei. Isso mesmo, deixa eu ver aqui, Jeremias 7:31, né? Vale de Rinom. Este vale, situado na parte sul de Jerusalém, era a lixeira da cidade e local de adoração aos ídolos e também sacrifício de criança ao fogo, prática proibida com severidade na lei mosaica. Está lá em Levíticos 18, 21. Alguns dos piores pecados na história
judaica foram cometidos neste lugar. O nome de Vale Rinom provém da palavra grega Gehenna, traduzida no Novo Testamento por inferno, lugar de eterno castigo divino. Amém? Aleluia. Então, inferno é comparado a esse local lá no tempo de Jeremias, em que se queimava o lixo, era um fogo constante, fumaça constante, um lugar de mau cheiro, um lugar difícil de se respirar, em que as pessoas feiticeiras, bruxos, os perturbados da época, principalmente os que desobedeciam a Deus, iam lá para prestar os cultos demoníacos dele. Que lugar terrível, né? Fazer as feitiçarias nesse lugar, no lixão. Fogo constante, fumaça constante, né? Então a Bíblia ensina, né? Refere-se a um lugar de tormento eterno, de fogo inextinguível, reservado aos ímpios. A Bíblia ensina que a existência do homem não termina com a morte, mas que continua para sempre ou na presença de Deus ou num lugar de tormento. A respeito do estado dos perdidos na outra vida, devemos notar o seguinte fato: Jesus ensinou que é um lugar de castigo eterno para aqueles que são condenados por rejeitarem a salvação. Mateus 5:22, Mateus 5:29, 30, Mateus 10:28, Mateus 18:9, Mateus 23, versículo 15, Mateus 33. Todos esses versículos falam dessa condenação. Marcos 9:43, 45, 47, Lucas 10, 16, Lucas 12, versículo 5, 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9, né? Trata-se da terrível realidade do inferno como o lugar onde o fogo nunca se apaga. O fogo é eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então o inferno não foi preparado para o homem, né? Não foi preparado para o homem. Foi preparado para os anjos que se rebelaram contra Deus, tá? É um lugar de pranto e ranger de dentes. Um lugar onde os perdidos ficarão aprisionados nas trevas. Um lugar de tormento, de angústia e de separação do céu. Evangelho de Lucas 16, 23. O ensino nas epístolas fala da mesma situação, né? O mesmo teor. Fala de um julgamento vindouro da parte de Deus, da vingança sobre os que desobedeceram o Evangelho. Fala de uma separação da presença e da glória do Senhor. Então, 2 Tessalonicenses 1, do 5 ao 9. E a destruição dos inimigos de Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19. E também Romanos 9, 22. 1 Coríntios 16, 22. Gálatas 1, 9. Hebreus 10, 27. Judas 7. 2 Pedro 2, 4. Apocalipse 14, 10. Apocalipse 19, 20. Apocalipse 20, 10 e o versículo 14. Olha quanta passagem falando sobre essa questão da morte eterna, que é a condenação para aqueles que não se rendem a Deus, não seguem a palavra de Deus. A Bíblia ensina que é inevitável o castigo dos malfeitores. O fato predominante é a condenação, o sofrimento e a separação de Deus eternamente. O cristão sabe que essa doutrina não é agradável, nem de fácil entendimento. Mesmo assim, ele deve submeter-se à autoridade da palavra de Deus e confiar na decisão e na justiça divina. Porque a gente tem falado da condenação, né? Mas a Bíblia fala que lá no inferno estarão quem? Os mentirosos. Eu vou ler essa passagem. Devemos sempre ter em mente que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós.
para que ninguém se pereça. Evangelho de João, capítulo 3, 16. É a intenção e desejo de Deus que ninguém vá para o inferno. Quem for para o inferno é porque rejeitou a salvação provida por Deus. O fato e a realidade do inferno deve levar todo o povo de Deus a aborrecer e repelir o pecado com toda a veemência, a buscar continuamente a salvação dos perdidos e a advertir todos os homens a respeito do futuro e justo juízo. Eu vou ler aqui Romanos 1, que fala quem é que vai para o inferno, né? Romanos 1. Glórias a Deus. Maravilha. Deixa eu ver aqui direitinho. Romanos 1,16. Aqui 1,16 fala, ó, não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Aleluia, glória a Deus. Maravilha, deixa eu ver aqui, ó. É 1:25. É isso mesmo? Só para falar aqui, quem é que vai para o inferno? Romanos capítulo 1, versículo 24 em diante. Diz assim, ó. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a vontade do seu coração, a imundície, para desonrar o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha em seu erro. E como eles não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estão cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e mãe, nécio, que é louco, né? Infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Quando fala morte aqui é condenação, né? Não somente o faz, mas também consente aos que fazem, né? Então, pessoas, né, que atuam assim vão herdar a condenação eterna. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje aqui, ó, que fala um pouquinho mais traduzido, ó, Romanos 1:29. Ó, estão cheios de todo tipo de perversidade, iniquidade, né? Maldade, ganância, vício, ciúme, crime de morte, briga, né? Aleluia. Mentira, malícia, caluniam e falam mal um dos outros. Meu Deus. Têm ódio de Deus, são atrevidos, orgulhosos, vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem ao Pai, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém, não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus
diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas assim mesmo continuam a fazer. Pior ainda, aprova os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Então tá aí, né? Tá aí. Então, vamos tomar cuidado, né? Que o inferno tá com a boca aberta. Para quem? Para quem fala mal do outro, né? Não tem não tem justificativa falar mal, né? Quando a gente perde tempo falando, seja o que for, coisas que desonram a Deus, que não anunciam o amor de Deus, a grandeza de Deus, a gente está perdendo tempo, né? Vamos falar da verdade de Deus, vamos falar do poder de Deus, vamos exaltar o nome de Deus e assim a glória do Senhor resplandecer em nossa vida. Entramos nesse assunto por conta do versículo que a reverenda Adélia colocou ali, de Mateus, né? É um versículo amplo, e Deus é bom demais. Obrigado, irmã Adélia, Deus te usou.